Graça e paz, irmãos. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus? Eu gostaria que você imaginasse nesse momento o seu filho entrando no meio da sua sala com um balde cheio de água. Ele pegando esse balde de água e lançando sobre o seu aparelho de TV, de som, sobre o seu computador, sobre aquele projeto que você demorou uma semana inteira para preparar. O que aconteceria a partir disso? Eu creio que o desespero, o caos tomaria conta da sua casa. No meu trabalho, demorei uma semana toda para terminar. O desespero tomaria conta. Mas imagine este mesmo filho pegando esse balde cheio de água e indo até o mar e lançando esse balde no mar. O que aconteceria após isso? Nada. Aquele balde seria insignificante diante daquela multidão, daquele grande mar que estava diante dele. Eu quero que você veja este balde como as suas aflições, o sofrimento, a dor, o desespero, as frustrações. E este mar fala da imensidão, da misericórdia de Deus. Eu gostaria que você hoje pudesse entender o tamanho dessas misericórdias que você tem desfrutado, pois assim toda essa frustração irá desaparecer, se tornará mínima diante do tamanho da misericórdia de Deus. Sabemos que por causa desta pandemia, por causa da crise econômica, por causa dos desastres naturais que têm nos acometido nesses últimos dias, o desespero tem tomado conta de muitas pessoas. Sabemos que o ser humano hoje se encontra sem nenhuma segurança, ele não tem segurança para o futuro, ele está perdido. O ser humano hoje tem entrado num estado de sofrimento por não ter mais controle sobre nada. Sabemos que todos esses males têm acometido toda a humanidade, não somente o nosso país. Mas as pessoas ficam muito surpresas com tudo isso. Surpresas com as mortes, surpresas com o mal. Mas a verdade é que o que deve nos surpreender não é o mal, e sim o bem que nós ainda desfrutamos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos à palavra de Deus, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ver o que Deus fala a respeito deste assunto. Nós sabemos que desde o capítulo 1, Deus está falando da criação, quando Ele cria todas as coisas, Ele cria o homem, Ele cria a mulher. No capítulo 1, Deus abençoa o homem e a mulher e diz para eles: multiplicai-vos, sede fecundos, dominai sobre esta terra, sejam meus gerentes, cuidem de tudo que eu criei. E a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou tudo que Ele criou e disse que tudo era muito bom, muito bom. Mas nós sabemos também que no capítulo 3, a mulher, o homem, eles vão cair em pecado. Eles vão desobedecer a Deus. Eles não dão ouvidos à voz de Deus. Deus deu para eles liberdade de comer de todas as árvores do jardim. E apenas uma restrição: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por que vocês não devem comê-la? Porque a partir do dia que dela comeres, então morrerás. Mas nós sabemos que os nossos primeiros pais desobedecem, não dão ouvido à voz de Deus, preferem dar ouvido à voz de Satanás, preferem tomar o lugar de Deus e fazerem as coisas à sua própria maneira. E eles comem deste fruto. E ao comer desse fruto, vem a consequência do seu pecado. Que é o que eu quero ler com vocês um pouco dessa consequência. Lá no capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz. O teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás.
Deus aqui amaldiçoa a terra. Deus agora amaldiçoa o relacionamento entre homem e mulher. A maldição agora, ela é colocada, e a palavra que eu vejo aqui é frustração. A mulher se frustraria agora dentro do seu relacionamento, no seu lar. O homem se frustraria ao tentar trazer o mantimento para dentro de casa. E Deus fala, tu és pó e ao pó retornará. Ou seja, agora você morrerá. É isso que Deus está falando para Adão. Agora você passará a morrer. O homem não era para morrer, ele não foi criado para morrer. Mas agora, por causa da sua desobediência, ele agora está debaixo da maldição. E eu quero que você note que tanto a bênção quanto a maldição vem de um só lugar, de Deus. É Ele mesmo. É Ele que é o Deus justo e santo, que está julgando aqui e condenando Adão e Eva neste momento por causa dos seus pecados. E condenando toda a terra debaixo desta maldição. Então, quando nós vemos a palavra de Deus falando desta dor da mulher, é isso que Deus está dizendo. Agora o homem estaria sujeito à dor, estaria sujeito ao sofrimento, sujeito à frustração. Tudo que ele fosse fazer ia estar gerado ali junto a essa frustração de ter que se esforçar. Nada viria fácil mais para ele. Adão e Eva, eles não se contentaram com o bem. É esta a verdade. E eles escolheram o mal. E é isso que Deus está falando. Vocês escolhem o mal, só o bem não está bom? Então toma o mal. E talvez você olhe para os nossos primeiros pais e fale como eles puderam fazer isso. Você faz da mesma forma, eu também faço da mesma forma. Deus, ele dá o bem, mas nós não estamos satisfeitos com o bem de Deus. O padrão de Deus não está bom. Ter uma esposa como Adão tinha não era suficiente. Não era suficiente, ele está guiando a sua esposa dentro do caminho. Ele quis conhecer o mal, algo além. Como você hoje muitas vezes é casado, mas não está satisfeito com o seu cônjuge. Você deseja outras mulheres, deseja outros homens. Talvez nem se relacionou, mas esse desejo já está no seu coração. Quer ver uma outra coisa simples? A comida. Deus te dá um alimento bom. Um alimento do qual o seu corpo necessita. Mas fala para mim, quantas vezes você não quer esse alimento, você murmura, você quer aquele alimento industrializado, aquele que vai te fazer mal. Deus te deu uma família, você é filho, mas esse lugar de filho para você não serve. Você quer ser autoridade acima dos seus pais dentro do seu lar. O tempo todo nós estamos fazendo isso. O tempo todo nós não aceitamos o bem da maneira que Deus nos colocou. Na maneira que Ele nos deu, nós queremos ir além, nós queremos fazer da nossa forma. E esta forma sempre será o mal. Sempre será o pior para nós mesmos. É assim que nós agimos. Este pecado que está aqui em Adão e Eva é o mesmo pecado que está agora dentro de nós. Nós também não queremos o bem, mas também queremos o mal. E é esta a verdade, e é isso que nós escolhemos hoje. É por isso que nós merecemos sim, merecemos o sofrimento, merecemos a dor, merecemos a morte. Deus não é um Deus injusto, pelo contrário, Ele é um Deus justo. E Ele está nos dando aquilo que nós merecemos. E eu quero que você possa entender, é isso, que hoje você entenda que todo esse caos, todo esse desespero, toda essa frustração, é esta a realidade para quem nós somos. É isso que nós merecemos receber. Só que olha que coisa mais maravilhosa. Nós vemos Deus trazendo aqui espinhos, agora as flores, as plantas, mas Ele continuou, Ele não tirou os frutos e as flores. A mulher sentiria a dor ali, uma dor multiplicada ali no parto, mas ela não deixa de ser mãe. O homem, ele teria que se esforçar, haveria uma frustração, mas ele ainda teria o pão. Ele ainda teria o que comer. Isso é que é surpreendente. A lei não era aquela clara ali, no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Mas Deus ainda em sua abundância em misericórdia, Ele derrama desse bem ainda sobre a terra. Deuteronômio vai dizer que eis coloco diante de ti bênção e maldição. Deus continua nos dando ainda a oportunidade de desfrutar tanto a bênção quanto a maldição, sendo que eu mereço somente a maldição.
Mas por que Deus faz isso, amados? Por que Ele age desta forma? Mais uma das suas misericórdias. Ele está nos dando a oportunidade de saber o que é viver sem Ele. Porque nada mais é, o mal nada mais é do que viver sem Deus. Viver sem esse Deus. E Ele está te dando a oportunidade de experimentar o sofrimento para você saber o que é a vida sem Deus. Porque o inferno nada mais é do que isso. Um lugar onde só tem mal. Onde não se há a presença favorável de Deus. Não é que Ele não vai estar lá, Ele vai estar lá para julgar. Mas essa presença favorável dEle não vai estar lá. Alguém já disse que o inferno é um mundo ateu. Muitos ateus hoje, eles querem dizer, não, Deus não existe. O inferno é um lugar onde esse Deus não vai existir. Não no sentido da sua pessoa, mas no sentido do seu favor. É um lugar onde não há bem, mas somente o mal. Tudo isso que você tem hoje de bom, se hoje você sente fome, você tem um alimento. Aquela fome tem um período, mas ela vai ser saciada. Aquela sede tem um período, mas ela vai ser saciada. No inferno não. Lá não vai ter refresco. Lá vai ser tudo mal. Pense nisso. Sabe, hoje essa frustração, hoje o sofrimento, hoje o desespero, hoje a fome, ela está te falando do que é uma vida sem o favor de Deus. Não sei se você já sentiu fome, como é dolorido, como dói em nosso estômago, aquele vazio. Lá no inferno é isso. É isso. Não vai ter Deus te dando o alimento ali, não. Essa dor ela vai ser constante. Esse sofrimento, esse vazio vai ser constante. A sua sede, a sua língua vai chegar a pregar na sua boca. E não vai ter água para poder saciar a sua sede. Não tem refresco. É aquela sensação, vai ser aquela morte eterna. Esses dias meditando sobre a morte, eu estive pensando na palavra de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele criou o ser humano e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. O corpo, o sopro, que é o seu espírito, que é o espírito, fez do ser humano alma vivente. Corpo e espírito, isso é quem nós somos. Agora imagine o seu corpo e o seu espírito aqui coladinho. Deus nos criou assim. Não sei se você já viu alguém morrendo. Quando a pessoa ela está morrendo, ela não consegue respirar. Falta ar. E meditando nisso, eu imaginei esse espírito, esse fôlego sendo arrancado de dentro do corpo. É por isso que acontece tanta dor. Tanta dor, porque nós não fomos criados para que isso aconteça. Nós somos criados para ser corpo e espírito para sempre. Mas a morte veio e a morte vem arrancando de nós o espírito. É algo doloroso. Agora imagine lá no inferno, você tendo essa sensação para todo sempre. Essa dor para todo sempre, esse sofrimento. Imagina o desespero de estar neste lugar. Imagine, é por isso, amados, que hoje nós sofremos. É por isso que o caos está instalado. Deus, Ele está te mostrando, veja o que é viver sem mim. Será que dá para a gente parar e ouvir a voz de Deus? Calar todas as outras e ouvir a voz dEle? Ele está dizendo, é isto que é viver sem mim, é isso que você deseja. É isso que você escolhe, é isso que você quer. Viver para sempre nesse estado caótico de desespero e de frustração. É por isso que nós sofremos. É por isso que Deus ainda nos permitiu o bem e o mal. Para que você saiba o que é viver sem Ele. E ao mesmo tempo você saiba também o que é viver com Ele. Veja quanta misericórdia. Veja quantas coisas boas Ele ainda nos dá. Veja. Olha ao seu redor. Amados, a morte, a dor, o sofrimento, tudo isso faz parte da maldição, da consequência do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus. Tudo isso é natural, mas ainda assim tem um propósito do Senhor.
Então a surpresa não é o mal. A surpresa é o bem que nos rodeia. A misericórdia. E o ápice dessa misericórdia nós podemos ver na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Ele que não tinha pecado algum, Ele carregou os nossos pecados e se tornou maldito no nosso lugar. Ele se tornou maldito. O Filho de Deus, aquele que vivia em perfeita harmonia, em perfeito amor dentro da Trindade, num perfeito relacionamento, encarnou e veio e se tornou maldito no nosso lugar. O Salmo 22 vai falar bem do que Jesus passou naquela cruz. Quando ele dá aquele grito, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? O que Jesus está dizendo ali? Leia o Salmo 22 e você vai compreender o que Jesus está passando. O texto vai falar desta guerra que Jesus enfrenta na cruz, desse clamor pelo seu Deus, mas que ele não é respondido. Jesus ali, ele teve sede e ele não foi saciado. Ele lutou para respirar a ponto de ter cãibras dolorosas, extremamente dolorosas no seu corpo, e ele não foi acudido pelo Pai. Deus lhe desampara naquele momento por causa dos nossos pecados. O que está acontecendo? Ele está na cruz, mas sem obter nenhum favor do Deus Pai. Ele está vivendo esse inferno, esta condenação que nós merecemos. E tudo que Jesus passa no físico, toda a zombaria, toda a dor, todo o sofrimento que ele está vivendo, toda essa luta, está falando da agonia que ele está passando também no seu espírito, porque ele está bebendo do cálice da ira do próprio Pai. É isso que a palavra de Deus diz. Por muitas vezes Deus envia a sua ira sobre esta terra, o seu julgamento, a sua condenação, assim como aconteceu com Adão e Eva e com todos nós, está acontecendo até hoje, mas esta justa ira, ela está misturada com misericórdia. Ela vem para que a gente se arrependa dos nossos pecados, mas o inferno é esta justa ira, mas sem mistura. É a condenação justa e santa do nosso Deus, onde Ele vai julgar cada um de nós pelos nossos pecados e nos dar a condenação merecida pelo crime que nós cometemos contra o Criador, contra o nosso Senhor. Mas Jesus ali na cruz, Ele experimentou todo esse sofrimento. Ele experimentou toda essa dor. Ali na cruz Ele viveu esse inferno para que nós não venhamos vivê-lo. Para que você se arrependa dos seus pecados e creia nele e tenha a sua vida transformada. Para que você não precise mais enfrentar a morte eterna. Como eu disse, a primeira morte ainda é necessária. O primeiro sofrimento ainda é necessário, porque este mundo está condenado. E Jesus disse: o meu reino não é neste mundo, não é aqui. Não é neste mundo. Este vai ter que ser, sim, ele está sendo entesourado para o fogo. Ele vai ter que ser purificado para então o reino de Deus vir sobre este lugar. O reino de Deus virá, sim, mas quando o nosso Senhor Jesus voltar. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que conhecer o bem e o mal, para que você possa escolher. Você quer estar para sempre com Deus ou para sempre no mundo sem Deus, sem o seu favor, não sem a sua presença, porque Ele vai estar lá te julgando. Qual a sua escolha? Arrependa-se dos seus pecados. Entenda que tudo que nós estamos vivenciando hoje é misericórdia de Deus. É misericórdia. Todo o sofrimento que está vindo é misericórdia. É a misericórdia que você está desfrutando, porque Deus está te permitindo saber o que é viver sem Ele. Eis que coloque diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção e viva eternamente. Amém, amados? Jesus os abençoe.